Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Minhas crianças queridas do sexto ano, tá tudo bem comigo, graças a Deus. E a gente tá aqui, né, pra gente ministrar mais essa aula. Pessoal, como eu falei com vocês na aula passada, essa semana a gente vai trabalhar conteúdos de redação, né, produção de texto. Na aula passada a gente viu o conto popular, todas as suas características, vocês assistiram aquele vídeo, né? E a aula de hoje a gente vai tratar sobre um outro gênero, né? Trata-se de um gênero expositivo. O gênero que a gente viu na aula passada foi o gênero narrativo, e na aula de hoje a gente vai ver o gênero expositivo. Esse gênero, ele é apresentado no modo de vocês através de quê? De uma capa de DVD. Aí você pensa assim, como isso ocorre? A exibição de um gênero, a prática de um gênero em uma capa de DVD? Pois é, né? A capa de DVD é considerado uma espécie de texto também, que está dentro do gênero expositivo, certo? Agora, por quê? E, gente, todas as vezes que vocês vão assistir a um filme, ou que nós vamos assistir a um filme, hoje talvez mais não, porque o DVD é uma espécie de objeto, né, que a gente ia na locadora, escolhia o filme, e aí você lia, né, ou a gente lia o roteiro lá do filme todinho, como era, que se dava, a tão conhecida sinopse do filme. E tava lá na capa, né? Que a gente chama, às vezes, a gente pode chamar também de quarta capa. Aí a gente lia, procurava saber do que tratava o filme. Se a gente não se agradasse, a gente partia para outro. Essa leitura, né? Ela vem na capa do DVD. Essa sinopse. Sinopse é um texto que trata do resumo, quer dizer, uma síntese daquilo que a gente vai assistir, certo? E a capa desse DVD, ele vem trazendo, exposto, o filme A Noiva Cadáver, né? Nosso conto popular não foi tratado sobre contos de terror, né? Lá da Teresa Bicuda, que nós comentamos, que vocês fizeram a atividade interpretativa, não foi? Então, a capa de DVD, ela é relacionada também a este mesmo tema, certo? Então, aqui diz assim, ó, o nosso conteúdo hoje está contido da página 87 à página 90 do módulo 3. Olha, alguns filmes podem despertar diversos sentimentos nas pessoas, como alegria, tristeza, emoção ou medo. Nesta sessão, você vai fazer a leitura de uma capa de DVD, certo? A leitura. Atualmente, onde é que você procura os filmes, né? Vai na Netflix, você não precisa mais da capa do DVD. Mas mesmo assim na Netflix ou em um outro tipo de, como é que se diz? Que você vai em transmissão do filme, você tem que se colocar a par do que trata, né? E é justamente esse texto que vem trazendo o título do filme, né? As personagens e tal, tá bom? Aí aqui tem uma pergunta: a que tipo de filme você mais gosta de assistir, né? Talvez você esteja dizendo assim, eu gosto de filme de drama, eu gosto de filme de ação, eu gosto de comédia, né? Eu prefiro filmes de comédia, né? Eu amo assistir a filmes que me façam rir, né? Gosto também de filme de ação, certo? E algumas séries, né, que a TV apresenta, que antigas, por exemplo, como Eu, a Patroa e as Crianças, é excelente pra gente assistir. Então a gente já sabe de cor, né? Tipo Chaves. Qual é a criança na face da Terra que nunca assistiu ao Chaves? Então a gente já sabe do enredo, de quase todos os enredos, certo? Se por acaso
a gente for procurar assistir a todos os episódios do Chaves, lá no DVD, tava lá na capa do DVD o episódio do que estava tratando, as personagens e tal, certo? Então, o que vinha a ser a capa de DVD? Na página 80, na página 90 do livro de vocês, diz assim, ó: a capa de DVD tem como objetivo despertar a curiosidade do leitor a fim de que ele se interesse pelo seu conteúdo. Ela é composta por linguagem mista, quer dizer, olha, a linguagem verbal e não verbal. Na capa de DVD que tem no livro de vocês, página 87, A Noiva Cadáver, aí tem o nome dos atores, né, que é John Depp e Helena Bonham Carter. Aí logo aqui, o filme vem dizendo de quem é, né, de Tim Burton. Aí tem A Noiva Cadáver, já tem a gravura mostrando aqui, né. Aí o subtítulo, de delicado, divertido e emocionante. Então, pelo texto da capa, já dá para despertar em você o certo interesse de querer assistir aquele filme, não é verdade? Então, é considerado uma sinopse, quer dizer, um resumo, uma síntese de um filme. Essa sinopse também, gente, na capa de DVD, ela traz um argumento, quer dizer, o autor aqui, ele tenta despertar em você o interesse em assistir aquele filme. Por quê? Né? Por que eu vou assistir? O que tem nesse filme de tão importante que eu tenho que assistir? Então ele argumenta, ele mostra, ele exemplifica, ele mostra para você algo que vai lhe chamar a atenção para que você queira assistir ao filme, certo? Em que se reúnem os aspectos essenciais do enredo sem qualquer referência técnica, né? Ó, quando se fala em referência técnica, é porque tudo que se trata de referência vem na capa de frente, né? Lá na sinopse do texto, ele vem tratando apenas do que trata. Qual o objetivo? Despertar a curiosidade do leitor a fim de que ele se interesse pelo seu conteúdo, tá? Quais são as características, ó, da capa de DVD? Como todo gênero tem uma característica, por exemplo, o gênero narrativo, quais são as características principais, né? É composto de parágrafos, tem um enredo, um espaço, um tempo, né? Se desenvolve também nele um foco narrativo. Então, quais são as características da capa de DVD? É composta por linguagem mista, ou seja, imagens e palavras. Olha só, aqui na nossa capa de DVD, olha, da Noiva Cadáver, né? Há uma linguagem mista. Onde é que consta essa linguagem mista? A linguagem verbal, olha. Nós temos aqui o nome dos atores, o título do filme, A Noiva Cadáver. Aí nós temos a linguagem não verbal, né? Que é a gravura da noiva e do noivo. E aqui a gente tem uma outra linguagem verbal que seria delicado, divertido e emocionante, que seria o subtítulo, tá? Que outra característica a gente tem? Geralmente apresenta a seguinte estrutura: o título do filme em destaque, o nome do diretor, que no caso aqui é Tim Burton, nome dos atores protagonistas, ó, John Depp e Helena Bonham Carter, imagem do ambiente dos personagens principais, né? Traz uma quarta capa que apresenta um resumo da obra, promovendo a aquisição e a leitura dela. Olha, bem que assim, o que é a quarta capa? Olha só, página 90, aqui se encontra a quarta capa, certo? Que essa quarta capa aqui, ela apresenta um resumo da obra, promovendo a aquisição e a leitura dela. Quer dizer, olha, através da síntese, da sinopse aqui, dessa quarta capa, é que eu vou chegar à conclusão que eu quero realmente assistir aquele filme. Entendeu? Então, a capa de DVD é uma espécie de texto que ela vai trazer a você algo que talvez você não saiba, uma novidade, né? Porque muitas das vezes a gente vai assistir a um filme e é mais por questão de informações que, né, de alguém, assiste aquele filme, é tão bom, mas aí quando você pega a capa do DVD, que pega a sua quarta capa, né, que seria a sinopse, e vai ler, vai saber do que trata, aí é diferente, tá bom?
Outra coisa, no seguido ao texto de vocês, né, ao tema em estudo de hoje, tem um texto tratando sobre para que serve o medo. Por quê? A gente está tratando de temas relacionados a contos de terror, né? Contos, porque o conto de terror ele é parecido com um conto de suspense, né? Só que o terror é aquele que amedronta, aquele que causa em nós aquela sensação de, né, de impactante, de que toda hora a gente está vendo, né? Já o filme de suspense, não, você pensa que aconteceu alguma coisa, você... aí não acontece, entendeu? Então, para que serve o medo, tá? Você já fez essa pergunta? Por que a gente sente medo? Será que o medo tem alguma outra função, além de aterrorizar as pessoas? Será que o medo existe só para aterrorizar as pessoas? Então, vamos ler o texto. O medo é um sentimento comum. Praticamente todas as pessoas têm medo de alguma coisa, e isso é bom. Sabe por quê? Porque se trata de um sentimento que ajuda a garantir nossa sobrevivência e nos motiva no dia a dia. Quer dizer, até a questão de enfrentar aquilo que a gente tem medo, né? E às vezes não é como a gente pensa. Esse sentimento é um reflexo do sistema nervoso animal. Não são apenas os seres humanos que sentem medo. Em que o corpo pode ter reações físicas e psicológicas diante de uma situação de perigo. Por exemplo, quando você está em uma montanha russa e seu coração começa a acelerar, o corpo começa a tremer e suas mãos ficam suadas. Você está tendo reações físicas ao medo. Tudo isso é causado por uma descarga de adrenalina que o seu cérebro libera em situações de estresse. E é exatamente pelo sentimento de alívio após o medo que algumas pessoas gostam tanto de esportes radicais, né? Aquela sensação, porque o problema é assim, você quer enfrentar, você tem medo. Aí quando você enfrenta, que você vê que não foi aquilo que você pensava, então dá aquela sensação de alívio. E todas essas características, né, quando do medo, suas mãos, aí existe a gente fica ofegante, né? Aquela coisa, espanto, não é isso? Aí depois vem aquela sensação de alívio. Existe também o medo que está presente apenas na nossa cabeça e não pode causar nenhum dano físico, como de falar em público ou do que as pessoas vão pensar de nós. Apesar do desconforto que ele pode causar, esse sentimento é muito importante, pois assegura a nossa sobrevivência, além de ser uma ferramenta importante na evolução humana. E por que isso? Primeiro, porque o medo garante que não vamos nos arriscar em situações absurdas, né? Como ir nadar no mar, em uma noite de tempestade, ou então pular de um penhasco sem nenhum tipo de proteção. E isso porque temos medo da dor que isso pode causar, ou medo de morrer, por exemplo. Certo? Olha só. Sem o medo, o último parágrafo diz assim, sem o medo, não existiria segurança, pois as pessoas não estariam preocupadas em seguir regras, já que não teriam temor de serem punidas ou das consequências de seus atos. Olha aí, então a razão de existir o medo, para que serve o medo? Né? Para a questão de assegurar a vida da gente, é questão de segurança. Se eu tenho medo de atravessar a rua, com medo de vir algum carro, então o que eu devo fazer? Eu devo me assegurar de que está livre o trânsito, eu posso passar, né? Diante de um sinal, espero o sinal fechar, eu passo. Enquanto a gente não passa, a gente tem aquele medo, por passar, ver um carro, né? Então, entendeu, pessoal? Olha, esse texto aqui, para que serve medo, ele foi escrito justamente para lhe assegurar da leitura do primeiro texto, Teresa Bicuda, e despertar em você o interesse e talvez assistir A Noiva Cadáver. Talvez você tenha assistido a esse filme, né? Então, o medo serve para assegurar a gente de quê? De que não vai acontecer nada de anormal, certo? Então, pessoal, ó, nessa sequência de conteúdos a gente viu conto popular, né? A capa de DVD trazendo o mesmo tema. Caso você queira assistir, que ainda não assistiu, assista, para você perceber
por que esse texto foi escrito, para que serve o medo, né? E aí, para a gente poder também concluir esse módulo com uma atividade que vai para vocês, para a redação, tá? A gente vai ver, organizar essa atividade, você vai fazer, e com as propostas, tá? Com as propostas. Primeiro, que quando se fala em proposta, é questão de você escolher, eu vou fazer essa daqui ou eu vou fazer essa, certo? Com relação à capa de DVD, é importante se conhecer esse tipo de gênero. É importante sim, gente. Né? Porque às vezes você vai assistir a um filme ou ler um livro só por informação das pessoas. Você não sabe se aquilo ali que a pessoa contou pra você realmente tem no filme ou no livro, tá? Então é bom que a gente se precavenha daquilo que a gente queira fazer, ok? Então, aguardem a nossa atividade de produção de texto relacionada a esses dois conteúdos, né? Que é conto fantástico, aliás, conto popular e a capa de DVD, tá bom? Assistam outra coisa que, né, se você quiser assistir ao DVD, aliás, ao vídeo aula da semana passada, da aula passada, ou mesmo o vídeo que a gente colocou lá para ajudar vocês na questão do conteúdo, é bom que vai ajudar você a fazer a sua atividade, tá certo? Eu quero apenas que quando forem fazer a atividade, vocês sigam as instruções necessárias, ok? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tchau!